Bom dia, queridos casais. Como é bom estarmos novamente juntos na presença do Senhor. Nós temos falado sobre a importância de estarmos na comunhão divina. É na nossa comunhão com o nosso Deus, nessa comunhão divina, que as coisas acontecem em nossas vidas e a nossa comunhão divina é que governa os demais relacionamentos. É o princípio do encabeçamento de Cristo, porque estar na comunhão é permitir que Ele seja a cabeça. E quando Ele é a cabeça, nós temos realidade do reino e temos também a realidade do corpo. Tudo que nós compartilhamos é resultado dessa comunhão com Deus. Nossa vida diante dEle não é resultado das nossas próprias forças, da nossa capacidade, mas é o resultado da vida dEle operando em nós. E nós vimos a importância do casal ser um diante do Senhor. Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas nós sabemos que somente na comunhão divina, na vida divina, dois conseguem ser um. Só para que todos possam compreender, Efésios 5:31 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Daí logo tem o versículo 32 que diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso mostra que esse princípio de dois se tornarem um é um grande mistério, assim como Cristo e a igreja se tornam um. Nós falamos sobre comunhão divina, falamos sobre estar face a face com o Senhor. Agora, eu gostaria de penetrar um pouquinho mais nessa realidade da comunhão divina, estar face a face com o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Daí o 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui nós podemos ver a importância de nós vivermos na presença do Senhor e nós contemplarmos o Senhor. Mas antes desses versículos 17 e 18, nós temos o versículo 16, que é muito importante. Diz o seguinte: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Essa palavra nos mostra que muitas vezes nós não conseguimos ter a experiência de contemplar o Senhor face a face, porque nós temos um véu colocado sobre o nosso rosto. E como podemos tirar esse véu? Aqui diz claramente: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, olha aqui esse segredo para cada um de nós.
segredo é se voltar ao Senhor. Quando nós nos convertemos ao Senhor, a palavra diz, o véu é retirado. Então, para um casal viver na comunhão divina, tem que se converter ao Senhor. Todos os dias e todos os momentos. Converter-se ao Senhor também é voltar-se ao Espírito. Porque aqui diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, isto é, nos voltamos ao Espírito, nós ganhamos uma libertação. Está vendo? Tem tantas coisas que nos prendem. E aí, nós com o rosto desvendado, nós então contemplamos como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então você pode ver, nossa conversão ao Senhor, nosso voltar ao Espírito, nos permite que nós contemplemos o Senhor face a face. Se nós não estivermos no Espírito, a contemplação é somente imaginário a nível humano, não é realidade espiritual. Compreende, irmãos? Não é nosso esforço de contemplar. Quando eu me volto ao Espírito, volto ao Senhor, quando eu volto ao Espírito, a consequência é que eu posso ter comunhão com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, é um outro versículo muito importante. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você conhece a Deus, você conhece a glória de Deus, porque o nosso Deus resplandece em nosso coração, daí nos faz conhecer, Ele nos ilumina, Ele nos faz conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Você sabe a importância dessa expressão, na face de Cristo, né? Nós já estudamos isso no passado. A face significa essa região, nessa região você consegue ver, conhece a pessoa e vê a pessoa estar cara a cara. Irmãos, o segredo da comunhão é estar face a face com Ele. Não precisa falar, só de contemplar face a face, já diz muita coisa. Não é assim? O Senhor precisa falar, Ele, ao olhar para nós, com os seus olhos, primeiramente, nós somos iluminados e vemos nossos erros. Ele não precisa falar. Não é assim? Se lembra? Tem muitos registros na Bíblia sobre isso. Isaías 6. Ele viu o Senhor, ele diz, ai de mim. Antes disso, ele dizia nos capítulos anteriores, no capítulo 5, ai dos outros. Mas quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim. Não é isso? Quando houve aquela pesca maravilhosa, o Senhor Jesus ali no barco do Pedro, o Senhor não precisou falar, você é um pecador, uma coisa. Ele fez o milagre, Pedro, retira-te de mim porque eu sou pecador. Está vendo? Quando você está face a face com o Senhor, não precisa falar. Só o olhar dele
é suficiente. Pedro disse que não ia negar o Senhor, né? Que era forte e tal. Quando daí ocorreu que ele negou o Senhor, o Senhor só olhou assim. Irmãos, essa tem que ser a experiência de cada um de nós. Então tem momentos que olhamos o rosto dele e nós sentimos, porque ele nos ilumina, né? Nós vemos a nossa situação. Mas também tem o olhar positivo, quando, né, aquele Apocalipse fala, né, do cordeiro, com os 7 olhos do cordeiro, não é isso? O cordeiro, quando olha para nós, aquele olhar de amor, né? Não precisa falar muito. Nós passamos a conhecê-lo. Mas tem que estar diante dele. Se nós todo dia olharmos para o Senhor, nós mudamos. Isso é certo. Eu posso estar cheio de razão. Eu vou contar uma experiência minha. O irmão, uma vez, na frente de outras pessoas, esse irmão me humilhou. Eu não reagi. Eu disse, tudo bem. Mas de manhã, quando foi orar, eu estava chateadíssimo, bravo com esse irmão. Ele me humilhou na frente das outras pessoas. Eu não conseguia ter comunhão com o Senhor por causa desse meu sentimento. Daí, eu disse, Senhor, me livra, eu não quero estar sendo controlado por esse sentimento. Eu quero estar na sua presença. Daí, quando me voltei para o Espírito, simplesmente na presença dele, o Senhor olhou para mim e disse assim, você não pode perdoá-lo? O Senhor não queria que eu o condenasse, o Senhor queria que eu o perdoasse. Tá bom, Senhor, tá bom. A sua presença vale muito mais. Está perdoado, Senhor, está perdoado. Ganhei libertação. Irmão, se imagina, você vê, não é uma questão de arrazoamento, e ficar falando, Senhor, ou ficar pensando. É só ir na presença dele. Certo? Isso está também naquela porção de número 6, daquela bênção que nós lemos. No versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde. 25, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia sobre ti. Tem outras traduções que dizem, o Senhor te dê a graça. Então, olha só, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Seu rosto brilhe sobre a sua pessoa. Ilumine você. Isso é bênção. E aí diz, o Senhor sobre ti levante o rosto. Então, as outras traduções também, outras línguas falam, levante o seu semblante. Isso é por meio do Espírito, você consegue tocar ou não a alegria do Senhor. O sorriso do Senhor é a nossa maior recompensa. Né? Humanamente, podemos perder uma coisa ou outra, mas estar diante do Senhor, isso é fundamental. Esse aqui são os primeiros passos dessa comunhão divina, face a face com o Senhor. Mas tem um avanço, que é 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Observe, nós começamos contemplando e avançando, nós nos tornamos um, que é mais profundo do que contemplar. Os irmãos entendem?
quando você contempla, você vê o rosto do Senhor, você é iluminado, você recebe o amor, recebe o dispensar de Deus, mas quando o seu espírito se torna um com o Senhor, que é o Espírito, é a própria pessoa do Senhor que inunda o seu ser. É uma coisa interior. Correto? E ainda mais, olha só, agora eu quero aplicar para o casal, versículo de João 17, naquela oração do Senhor, tá? Naquela oração. Tudo isso ligado a esse nosso viver na comunhão divina. Então, João 17, 11. Eu quero que vocês, ao lerem esse versículo, nós ao lermos o versículo, quando aqui fala, o Senhor diz, se refere aos seus discípulos, eles, agora vamos aplicar, se referindo ao casal que somos nós, tá bem? Você tem que ter essa percepção na oração do Senhor por nós, como casal. Já não estou no mundo, mas este casal continua no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda esse casal em teu nome. Que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Senhor, orando para que vocês dois sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Essa oração é forte, não é? Se você perguntar para o Senhor, o que você quer de nós dois como casal? Quero que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Uau, isso é encorajamento, viu? E ainda mais, ele não orou uma vez, ele orou 3 vezes por isso. Então, João 17, versículos 20 e 21. Não rogo somente por esses casais que estão aqui na minha frente e tal, mas também por aqueles casais que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Né? Se o Senhor falou naquela época, o discípulo hoje aplicado a nós, ele orou por nós, não é isso? Que coisa tremenda! E ele diz assim, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Mas olha o que ele diz, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também este casal em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto é comunhão divina. Está vendo? Aí você pode ver esse avanço. Não é uma questão somente de contemplação. Essa contemplação é o início de um processo, porque o resultado é nós estamos nele e ele em nós. Daí ele diz assim, a fim de que todos sejam um, que esse casal seja um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja esse casal em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Daí nós fazemos uma conexão com a comunhão de ontem à noite, como Deus usa 2, que são um, certo? É para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a parte prática, é o resultado dessa unidade. E aí, temos a terceira vez que o Senhor ora, versículos 22 e 23. Diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então você pode ver, o Senhor deu o seu nome a nós, para que nós sejamos um, tá certo? O Senhor deu sua palavra a nós, para que nós sejamos um, e o Senhor deu sua glória a nós, para que nós sejamos um, e ele diz, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim. Isso é comunhão divina. Resultado,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, nossa influência, pelo fato de nós sermos um e vivermos na comunhão divina, é que é algo expressado em nós. Esse evangelho é expressado em nós. O mundo passa a crer no Senhor. Não somente crer no Senhor, o mundo passa a conhecer o amor de Deus. E aí, em 1 João, tá, que é importante, eu estou falando sobre vários passos dentro da realidade da comunhão, correto? Agora, irmãos, quer ver, eu quero só mostrar aqui uma outra porção, que é a questão da unção. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Um resultado prático dessa comunhão divina é a unção que se move em nós. Imagina um casal que vive guiado e governado e é ensinado pela unção. Que bênção, não é? Os irmãos estão compreendendo um pouco mais sobre comunhão divina? Quando a gente vê isso, a gente sabe, a gente passa a amar o momento de comunhão com o Senhor. E sabe da importância dessa comunhão na vida pessoal e na vida do casal. E como o Senhor, então, pode usar a nós como um casal para levarmos adiante o propósito dele. Agora, outro ponto que é muito importante dentro dessa visão da comunhão divina e essa realidade da responsabilidade de cada um de nós, nós podemos ver em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6, que diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Os irmãos se lembram, ontem à noite eu falei, né? Nós vamos hoje penetrar dentro da realidade de servir em novidade de espírito, né? Então, isso aqui é a preparação para essa realidade do serviço em novidade de espírito. Nós podemos ver como o fato de nós sermos um na comunhão divina, como na nossa comunhão com Deus, o Senhor nos ganha, nos torna um, para que sejamos úteis nas suas mãos, o nosso serviço vai mudar. Escutando o testemunho de hoje de manhã, né, do casal, né, que encontrou essa pessoa. Olha só, vamos ver alguns pontos. Houve, primeiro, sensibilidade no espírito, não é? Passando assim, volta, fala. Por quê? Os dois não estavam brigados, tá certo? Imagina se o marido e a mulher, antes de sair do quarto, tivessem brigado. Ia passar, iria se importar com qualquer pessoa? Iria estar sensível ao espírito? Não. Os irmãos
Viram como Deus é maravilhoso? Já dei um exemplo muito prático, né? É só seguir o governo do Espírito. Está na comunhão divina, você ouve o Espírito falar com você, não é isso? Daí você coopera com o Espírito e as coisas acontecem. Por isso eu disse, um casal pode estar sozinho numa cidade, mas um casal que vive na comunhão divina é tudo que Deus precisa naquela cidade. Porque é o Espírito que vai fazer as coisas, não somos nós. Correto? E aqui, observe, aqui fala que há diversidade, mas o que eu quero dizer, dentro dessa visão da comunhão divina, o que o marido faz pode ser algo diferente do que a esposa faz, mas aquilo que os dois fazem tem um princípio: o Espírito é o mesmo. Esse é o ponto principal. O Espírito ser o mesmo. Podemos fazer coisas diferentes, lugares diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Certo? Podemos servir, ter uma diversidade no Espírito, mas o Senhor é o mesmo. Correto? Olha a importância desses dois, os dois cônjuges, eles tornando um, porque vivem na comunhão divina. Então, uma realidade se manifesta. São diferentes, mas têm o mesmo Espírito, têm o mesmo Senhor e têm o mesmo Deus. Então, nós temos que fazer a seguinte pergunta no nosso viver. Estamos conversando, dando opiniões sobre como levar a nossa vida adiante, porque o nosso viver, todo o nosso viver é diante do Senhor, não é isso? E aí, então, levamos isso aí, daí, por exemplo, tem opiniões um pouco diferentes, daí temos que fazer a seguinte pergunta: com que espírito nós estamos fazendo? Qual é o espírito da nossa intenção? Certo? Quem é o Senhor nessa decisão? Quem é o Deus que vai operar tudo em todos? Nós somos diferentes, mas foi Deus que nos colocou juntos. Correto? E Deus tem sua sabedoria nisso. Ninguém discute. Olha só, quer ver? 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. A nossa posição no corpo é a posição que Deus nos colocou. Você vai ficar questionando Deus? Ô Deus, você me colocou no lugar errado. Você diz, é o que você pensa. Você acha que sabe das coisas? Eu coloquei. E eu sei. Amém? Agora, como nós vimos ontem na questão da andar em novidade de vida e servir em novidade de espírito. Então, algo ligado ao nosso viver e algo ligado ao nosso serviço. Eu quero também trazer mais 2 porções da palavra de Deus para reforçar esse aspecto. É a parábola das virgens e a parábola dos talentos. Nós todos já estudamos, ganhamos isso ao longo dos anos, né? Que a parábola das virgens se refere à vida e a parábola dos talentos se refere ao serviço. Correto? A nossa função. Parábola das virgens é aquilo que nós somos. Então, na parábola das virgens, vamos prestar atenção em alguns pontos. Por quê? Porque um casal é um casal de 2 virgens. Correto?
Somos dois. Os dois são virgens diante do Senhor. Olha só o que os versículos 1 até 4 dizem. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aqui nós temos, como um casal, 2 virgens. E qual é a nossa realidade como um casal de 2 virgens? Nós somos 2 virgens nécias ou nós somos 2 virgens prudentes? Ou tem uma virgem nécia e outra prudente? Qual é a nossa realidade? Pergunta para o seu cônjuge, você é virgem nécia ou é prudente? Nossa esperança não é nós sermos arrebatados juntos? Ou existe um casal que diz assim, não, eu quero ser arrebatado sozinho. Tem algum casal assim aqui? Não desejam ser arrebatados juntos? Mas qual é a nossa condição? Olha só. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As duas, tanto nécias como prudentes, têm lâmpadas e estão brilhando. A questão é que as prudentes tinham azeite nas vasilhas. Se eu sou alguém que simplesmente me importa, eu estou brilhando, estou bem. Essa parábola está dizendo, não está bem não. Você tem ou não tem azeite na vasilha? As sábias sabiam de uma coisa, vai chegar um momento que eu vou precisar de mais azeite, e eu tenho aqui. E tem outros que não pensam. Não, eu estou brilhando, está bem. O grande ponto é se nós levamos ou não azeite. Daí, olha o que acontece, versículo 5, né? De Mateus 25, diz assim, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, aí, esse é o momento que estou precisando do azeite. Amados casais, ninguém sabe o momento que você vai precisar dessa reserva. Não é verdade? Ninguém sabe. Mas nós temos que nos preparar. Olha só o que diz o versículo 8 e 9. A nécia disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai. Então aqui nos mostra uma coisa. Talvez hoje na Terra, né, nesse momento, você pode aparentemente pegar azeite emprestado. Mas chega um momento que não vai poder mais pegar emprestado. Pegar emprestado quer dizer o quê? Você não tem experiência própria.
Tudo que você tem, você está contando experiências dos outros. Entende? Dá para enganar. Você vai contando a experiência, mas não é sua própria, é a experiência que os outros tiveram. Então você pega emprestado, entendeu? E parece que você está brilhando tudo, mas chega um momento que não vai poder mais. Tem que comprar. Pagar um preço. Naquele dia, quando o senhor voltar, o casal estiver ali, será que um cônjuge vai pedir para emprestado para o outro cônjuge? Empresta um pouco disso. Não dá. Não dá para emprestar. Tem que comprar. Então, se tem que comprar, tem que comprar hoje. Nós não conseguimos emprestar, mas nós podemos ajudar um ao outro a comprar. É nossa função como casal, entende? Você encoraja seu cônjuge. Ganha experiência. Deus quer dar experiência para você. E essa questão de comprar, isso aqui é algo que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres. Tem que comprar do Senhor. Certo? Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aqui nós temos três coisas: a natureza divina, o nosso viver, tá certo? Nossos atos de justiça, e que o Espírito possa abrir os nossos olhos, para que possamos ver aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial, aquilo que é do Senhor. Mas o que nos dá muito temor diante do Senhor é o que o versículo 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aqui nos mostra como nossos sentimentos mentem para nós. A sensação de que eu sou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Esse sentimento de que eu não preciso, esse sentimento de que eu não preciso, faz com que eu não busque. Tá certo? Porque eu acho que eu tenho. Por isso, a importância da comunhão divina, quando o Senhor, contemplamos o Senhor face a face, nós percebemos a nossa verdadeira situação. Ai de mim! Eu preciso! Eu vou comprar! Eu vou buscar! Então, isso no que diz respeito à vida. A parte ligada, então, ao serviço, é a questão dos talentos. E Mateus 25:15 diz de uma maneira muito clara: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Certo? Existe a parábola das minas em Lucas, onde Deus deu 1, o Senhor deu 1 para cada um. Aquele 1 para cada um são os dons ligados à vida, certo? É tudo igual, recebemos todos a mesma vida, a mesma palavra, né? O mesmo Espírito, então é tudo igual. Mas aqui, o Senhor deu os talentos, versículo 15,
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Isso quer dizer o quê? Que pode ter um casal, no que diz respeito aos dons da vida, receberam todos uma mina. Mas no que diz respeito à capacidade, tem capacidade diferente. Tem alguns casais, o marido é extremamente capaz. Tem outros casais, a esposa é extremamente capaz. Entende? Em alguns casais, o marido tem 5 talentos e a esposa 1 talento. Tem outros casais que a esposa tem 5 talentos e o marido 1 talento. Mas isso não é o problema. O problema é o que nós fazemos com esses talentos. Se nós nos preocupamos ou não um com o outro, se está negociando ou não os talentos que recebeu do Senhor. O Senhor diz de uma maneira muito clara que um dia vai voltar e vai ter o acerto de contas. Não é isso? Vai acontecer com a gente ou não? Vai ou não vai? Você vai poder ir com sua esposa e falar assim, conta conjunta. É conta conjunta. Não tem não. Cada um vai ter que acertar diante do Senhor. E aí? Pergunta para o seu cônjuge. Está preparado para o acerto de contas? Pergunta. Precisa de ajuda ou não? Hã? Nós queremos ser arrebatados juntos. Queremos reinar juntos. Claro, não somente o casal, mas toda a família, filhos, netos, todos. Isso aí, esse é o sentimento, esse é o coração. Eu não sei, queridos casais, mas quando a gente vai abordando a palavra de Deus sob esse ângulo, daí a gente vai sentir, Senhor, torna-nos novos. Aí nós vemos quão velhos nós somos. E achamos que estamos bem. E o Senhor mostra, tá? No versículo 27, diz assim, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Isso quer dizer o quê? Você coloca junto para servir junto, entendeu? Eu sou um talento. Se o marido é de um talento, a esposa tem um talento, desde nós dois juntos, nós temos 2 talentos. Nós vamos nos ajudar mutuamente e vamos ganhar mais 2, tá bom? Se você tem essa visão, você tem um serviço novo. Você não serve na velhice da letra. Você serve em novidade de espírito. Porque você tem uma visão de longo alcance. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, olha só. Eu vou ler aqui uma outra porção agora de Mateus, versículos 35 a 40.
Eu vou fazer a aplicação, tá bem? Eu não vou fazer interpretação doutrinária. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, que te demos de comer, ou com sede, o que te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, observe uma coisa que é muito interessante. Aqui está, vou aplicar para um casal, tá? Aqui está um casal que não é indiferente quanto à situação que os demais irmãos passam. Compreendem? Tem gente que tem fome. Tem gente que tem sede. Tem gente que precisa ser hospedado. Tem gente que precisa ser vestido. Eu estou fazendo uma aplicação espiritual, pode ser também material, tá certo? Mas eu estou aplicando de uma maneira espiritual isso aí. Não há uma boa oportunidade para o casal investir seus talentos? Não é verdade? Olha, essa manhã o exemplo. Um casal sensível ao Espírito, os dois juntos, prega evangelho e ganha uma pessoa. Talento rendeu. Não é verdade? É isso que o Senhor está mostrando para nós. Nós não somos indiferentes a que as pessoas passam. E também nós somos fiéis ao Senhor quanto aos recursos que o Senhor nos entregou. Significa, se Deus mostra alguém com necessidade, é porque Ele nos deu, o Senhor deu a nós os meios para ajudá-lo. Certo? O Senhor não vai mostrar, dizer, ajuda. E o Senhor diz, mas eu não vou te dar os meios, né, o suprimento para dar. Não é assim. E eu quero fazer a seguinte pergunta. Quantos anos Deus investiu em vocês, querido casal? Quantos anos? Quantas riquezas tem que estão enterrados? Riquezas que pessoas precisam. E quando nós vamos usar isso? Então, quando essas coisas o Senhor nos abre os olhos e desperta em nosso interior, nosso serviço muda. Vai ter novidade de espírito. É um serviço em novidade de vida, de espírito. E Deus vai conseguir avançar, porque nós, como um casal, cooperamos com Ele. Mas tudo isso é resultado da comunhão divina. Esse que é o fundamento. O Senhor espera que todos nós passemos a buscá-lo como nunca buscamos antes. Pode ser que eu tenha buscado ao Senhor numa determinada intensidade durante toda a minha vida. Mas, de hoje em diante, vai ser diferente. É uma nova intensidade. Porque eu sei o que o Senhor deseja fazer.
O resultado não será somente crescimento individual de cada cônjuge. Resultado é que haverá edificação. Os casais serão edificados e haverá crescimento, não somente aspecto individual, mas também coletivo. Esse é o ambiente, a nova esfera na qual o Senhor nos colocou. E é isso que o Senhor deseja para todos nós. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês, queridos casais. Vamos caminhando juntos para o reino. Amém!